Tivemos o privilégio de viajar à Turquia e conhecer ali as cidades onde estavam as igrejas do Apocalipse. Portanto, você vai agora acompanhar a nossa trajetória com uma caravana com 105 pessoas, através do projeto Israel. Foi uma bênção a viagem. Nós visitamos aquelas cidades e começamos a lembrar da mensagem que Deus deu através de João, que estava em Pátimos, a igreja do Senhor naquela época. Deus te abençoe, tire lições maravilhosas nesta viagem à Turquia, às 7 igrejas do Apocalipse. Acompanhe. Meus irmãos, nós estamos aqui em Éfeso, estamos nas ruínas da época. Aqui, por exemplo, era o tipo de um lugar de banho, onde eles tinham uma essência especial, e uma mulher famosa que inventou esse negócio aqui, interessante. Nós temos também outros lugares que nós já passamos, a porta, quando os imperadores adentravam aqui, o anfiteatro onde os políticos se reuniam, nós também vimos no início. E nós estamos aqui passando alguns instantes, verificando essas ruínas do tempo de Paulo, do tempo do Senhor Jesus. E Paulo por aqui esteve evangelizando. Daqui a pouco vamos lá no templo, ou seja, lá no anfiteatro onde Paulo falou ao Deus, sobre o Deus desconhecido. Daqui a pouco vamos chegar lá. Então nós vemos aí as profecias. Uma coisa curiosa e muito interessante, a carta foi enviada por João na ilha de Pátimo, que fica não muito distante daqui, para o anjo da igreja. A igreja na época não tinha um templo, porque o povo reunia nas casas, nas residências. Então o responsável passava a mensagem, se reunia. Por isso é importante pensar naqueles cultos que nós chamamos de cela, ou nas casas. A obra começou assim. Então nós não temos aqui em Éfeso o templo onde se reunia o povo na época em que recebeu a carta. Mas a igreja, o povo, sim, congregava, se reunia. Portanto, estamos pisando na história onde o grande Paulo passou. Estamos aqui à distância para ter noção do tamanho dessa localidade onde que Paulo fez o discurso. Segundo informações, caberia 25 mil pessoas. Então, dessa distância dá para ter uma ideia do tamanho que era. E caberia uma quantidade de 25 mil pessoas. E isso também dá para ter uma noção de que tamanho era essa cidade de Éfeso, que era muito grande na época. Irmãos queridos, estamos aqui em Éfeso. Portanto, meus irmãos, aqui estamos em um lugar histórico interessante. E aqui em Éfeso, muitas coisas aconteceram. Inclusive, aqueles 12 varões foram batizados no Espírito Santo. Tivemos também outros fatos bíblicos, né? Aquela cura, Paulo curava o povo em nome de Jesus. Pedro mandava os aventais, né? Os lenços. Foi nessa região. E a Bíblia diz que todos os que moravam aqui, tanto grego como judeu, ouviram o Evangelho. Muitos creram, mas ouviram. Que desafio, meus irmãos. Deus abençoe. Querido, estamos aqui em Esmirna. Algumas informações interessantes são: aqui a perseguição foi grande contra a igreja do Senhor Jesus, e o anjo da igreja recebeu a carta. Aqui havia a sinagoga de Satanás, fala do orgulho do povo, mas os que serviam a Deus, eles eram pobres financeiramente, mas ricos espiritualmente. Aqui tinha uma história interessante, onde as Olimpíadas aconteciam, e um dos nossos pais, né, foram queimados aqui nas tochas da Olimpíada. Então o cristianismo sofreu muito nessa região. E nós devemos orar pela Turquia, orar por Esmirna. É uma grande cidade. Estamos pensando, quem sabe mandar um missionário para cá se as portas se abrirem. Amém. Politicamente falando. Deus abençoe. Depois de Esmirna, segue-se Pérgamo, uma cidade a 20 quilômetros do mar Egeu. Os crentes da cidade de Pérgamo receberam uma carta
vinda da ilha de Patmos, enviada por Jesus, a qual chamava a atenção, porque apesar da liturgia que eles tinham de culto, mas o coração estava longe de Deus, viviam em guerra, não tinham comunhão, não tinham paz. Que o exemplo de Pérgamo nos alerte e que tenhamos paz uns com os outros, no coral, no ministério, na igreja. A paz do Senhor excede todo o entendimento. Meus irmãos, nós passamos próximo a Tiatira, não pudemos chegar na cidade antiga por conta do tempo, o sol se pondo, já escurecendo, não deu mais tempo de chegarmos em Tiatira, cujo nome traduzido quer dizer Castelo Branco. Era um importante centro comercial da Ásia Menor, foi fundada por Seleuco, um dos generais de Alexandre o Grande, em 280 a.C. Convém dizer, meus irmãos, a igreja em Tiatira tolerava o espírito de Jezabel. Vale lembrar as narrativas do Antigo Testamento. Em Israel, Acabe era o rei, mas era sua esposa, uma figura arrogante e também cheia de jactância, que dominava, que dava as ordens. Quem reinava, na verdade, era Jezabel. E Jezabel tinha um espírito mau. Ela era orgulhosa, ela levou o povo a práticas pagãs e era orgulhosa. Prejudicou muito Israel. E em Tiatira havia esse espírito que levava o povo de Deus à idolatria, a práticas que entristeciam o Espírito Santo. Portanto, ela recebeu uma carta de alerta. Queridos, vamos nos revestir da humildade e tributar a glória única e exclusivamente ao Senhor Jesus. Nós estamos aqui em Sardes. Sardes é uma das igrejas do Apocalipse, cuja palavra Sardes, ela é do grego, significa sair, aquele que sai ou aquele que vai. Aqui houve uma perseguição também muito grande contra a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Era uma cidade opulenta, na época cercada de montanhas, como temos até hoje, e o povo se achava um povo assim invencível. Mas o Senhor mandou uma mensagem para Sardes muito interessante. Você pode ler no livro do Apocalipse mais informações. E estamos aqui visitando esta cidade que recebeu uma mensagem da igreja ou de João na ilha de Patmos para ela através do seu líder, do seu pastor. Quem fundou o trabalho aqui? Segundo a tradição, o mesmo Paulo que esteve em Éfeso abriu o trabalho nesta região, inclusive em Sardes, acompanhado de Apolo, Timóteo, possivelmente Priscila e Áquila, trabalharam nesta região. Estamos aqui numa igreja grande, no 3º século, e prova então a luta do cristianismo, e aí estão as marcas da igreja aqui em Sardes. Deus abençoe. É o anjo da igreja em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha e fecha ninguém abre. Conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que farei que venham, e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo de meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome de meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, da Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então esta carta foi direcionada à igreja em Filadélfia, nesta cidade. Essa cidade, irmãos, a geografia, a história, aliás, diz, ela sofreu grandes terremotos. Foi reconstruída no ano 17 depois de Cristo, né? Mas já passou por outros terremotos. É uma cidade que o povo chegou a sair daqui com medo dos terremotos. Havia uma evasão da cidade. Então, Filadélfia, nós encontramos aqui uma coisa interessante. Quando a palavra diz que ela não tinha nenhuma mácula, é uma igreja das 7 igrejas, é a única que não teve observação, que não teve cobrança, e até são elogios, né? Por exemplo, tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Então a igreja, apesar de fraca socialmente, financeiramente, mas eles guardaram a palavra. Amém. E também fala, eis que foi uma porta aberta diante de ti. Fala do vale que havia aqui, o Vale Hermo, né, que havia aqui, o rio, que dava uma saída bonita. Então Jesus usou essas, vamos dizer assim, imagens para falar da porta aberta que estava para a igreja. E então nós vemos aqui uma igreja pujante, uma igreja forte, e Paulo, provavelmente, eu estava lendo a história no ônibus mesmo, provavelmente o Paulo foi um dos que fundou a igreja aqui, juntamente com Priscila, Áquila, Timóteo, essa gente, e possivelmente muitos que estavam no Pentecoste, gente, lá no avivamento que houve, lá o batismo no Espírito Santo, haviam gente de toda essa região. Provavelmente muitos cristãos vieram lá inflamados e abriram trabalho nessa região. Então tudo contribuíram para que a igreja crescesse, e há probabilidade que aqui seja a igreja que na época se reunia quando foi mandada a carta, ok? Então estamos em um lugar importante, histórico. Filadélfia, Filadélfia. Da igreja que está em Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Não sabe que és desgraçado. Veja, essa mensagem, não estou falando isso para os senhores, para a igreja de Laodiceia na época, né? És, primeiro, desgraçado, aquele que não tem graça, ok? Miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Se é miserável, comprando ouro você se enriquece. Fala da salvação. Para que te enriqueças. E roupas brancas. Era um povo que vivia muito envolvido no pecado, na licenciosidade. Roupa branca fala então de arrependimento, roupa nova, né? E diz mais, para que não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio. E eu comentei no nosso ônibus que foi descoberto aqui na época um colírio especial para os olhos, e aqui então era procurado por pessoas de todos os lados para usar o colírio para os olhos, para ver. Então aqui ele está dizendo: aconselho-te que de mim compres. Vamos ver aqui onde está o texto aqui para a gente continuar. Aconselho-te que compres. Aconselho-te que compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, roupas brancas para que vistas e não apareça a vergonha da nudez, e que unja os teus olhos. E que unjas os teus olhos. Muito bem. Eu repreendo e castigo a quantos amos, sê zeloso e arrepende-te, eis que estou à porta e bato. Veja que Deus, irmãos, estava fora, Jesus estava fora da igreja.
Já pensou uma igreja que Jesus não entra? É complicado, né? Eu vi uma experiência, tinha uma igreja num certo país americano, que ali mendigo eles não gostavam, eles estavam longe, era uma situação tremenda, só gente da elite. E um dia chegou um mendigo, quis entrar, não deixaram, aí aquele mendigo transformou-se em um príncipe, né? E disse, olha, eu sou Jesus que não posso entrar aí. O mendigo não entra, mas eu também não estou aí dentro. E o pastor teve aquela visão, daí ele abriu a porta para todo mundo, né? Então vejam, eles se achavam ricos, orgulhosos. Aí vemos aqui, aconselho-te que te se arrependa, pois eu castigo a todos quanto amo. Ser zeloso e arrepende-te, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e serei com ele comigo. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então essa carta foi enviada aqui, na época, para a igreja em Laodiceia, tá certo? Nós vamos então estar orando com o pastor Guilherme. Cadê o pastor Guilherme? Vem aqui, meu filho. E alguma consideração que ele tiver. Na relação, irmãos, das 7 igrejas, essa é a última, na relação bíblica. Porém, nós vamos passar ainda em Tiatira, como diz a... Ela tem dificuldade de falar Tiatira, né? Vamos falar de Tiatira, aí nós encerramos. Tem Pérgamo. Pérgamo, ela está distante aqui a mais de um dia de viagem. Então, nosso roteiro não foi possível ir a Pérgamo. E eu aconselho que você, numa outra oportunidade, venha e vá a Pérgamo, tá bom? Então não vai ser possível. Meus amados irmãos, nós estamos em Laodiceia. Aqui uma cidade muito interessante, onde Jesus se referencia a ser quente ou ser frio e não morno, porque havia um arquiduto que trazia água para Laodiceia e na vinda, durante o percurso da água, a água esquentava e além de uma composição química que acontecia nessa vinda da água, a água ficava morna e as pessoas que bebiam tinham ânsia de vômito. Aí Jesus fez referência, tem que ser frio ou quente, não morno, porque se for morno eu vomitar cheio da boca. Por que isso? Porque era um povo orgulhoso, tinha muito dinheiro, muito ouro, era um povo que vivia envolvido em prostituição, uma nudez espiritual, vamos dizer assim. Aqui foi descoberto também um colírio muito interessante para os olhos, que a ciência descobriu. Aí Jesus pediu para comprar colírio para ungir os olhos para ver. E também aqui outros conselhos como a roupa. Compre roupa para vestir, porque a verdade aqui tinha fábricas têxteis, né? Tinha um tipo de um têxtil ou lãs escuras ou preta, que fala que era o mais importante da época. Nós passamos inclusive numa casa que fabrica roupas, né, tecidos, e aqui era campeã nisso, pois Jesus mandou comprar roupa santa, espiritual, fazendo uma alusão. E Laodiceia é a última igreja na relação das 7 igrejas do Apocalipse, e aqui ela foi reprovada. E Jesus disse, eis que estou à porta e bato, ou seja, vocês estão fechados para mim, eu estou do lado de fora. Irmãos, vamos tomar uma decisão de não ficarmos em cima do muro, não ficarmos com um pé no mundo, um pé na igreja, mas tomar uma decisão firme e segura para não sermos mornos. Fica a lição desta carta à igreja de Laodiceia. Deus abençoe. Braços fortes, em desejo, a liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. A marcha é sua graça, salve, salve, a
natureza, a esperança de um glorioso. O teu futuro esperança e grandeza, terra dourada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, meus filhos desse sol levante, pátria amada, Brasil. Morada de Deus, santa cidade, Jerusalém, sua luz brilhava como um cristal, tanta beleza é sem igual. Ao redor do trono existe um rio, a árvore da vida.